quero te pedir que abra a palavra do Senhor, por favor. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Primeira carta aos Coríntios 11, a partir do versículo 23. Diz que você vai encontrando, aí um amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos ler? Diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Amém? Essa noite é uma noite muito especial, é uma noite de ceia. Nós vamos conversar essa noite sobre o que a ceia representa na vida da gente. É importante que a gente entenda o significado da ceia nas nossas vidas, o que a ceia representa e a nossa aliança com Deus no momento da crucificação, através da vida de Jesus. É muito importante. A ceia foi instituída para cada um de nós como um rito. Deus deixou isso para que nós fizéssemos esse rito para reconhecer em memória daquilo que Ele representou em nossas vidas através da vida de Jesus. Amém? Naquele momento, conforme nós lemos na passagem, Jesus reúne os discípulos. Ele sabia que a partir daquele momento ele já seria traído, e ele faz essa última Páscoa, essa última ceia com os discípulos. Durante esse jantar, durante essa ceia, ele corta o pão e diz para os discípulos: Este aqui, este símbolo, este pão vai ser o meu corpo. Logo em seguida ele faz a mesma coisa com o cálice. E no versículo 23, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta à igreja de Coríntios, ele nos diz: Eu recebi do Senhor. Agora, querido, presta atenção numa coisa. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, ela foi escrita antes de qualquer um dos 4 evangelhos. Cronologicamente, os estudos bíblicos mostram que essa carta foi escrita antes de qualquer um dos 4 evangelhos. E vamos entender o seguinte: Paulo não estava presente na ceia. Amém? Ele não tinha como saber o que tinha acontecido naquele momento, porque ele não estava presente lá. Mas ele diz no versículo 23, o que eu recebi do Senhor. Ou seja, Paulo recebeu a revelação desse momento da ceia, desse rito da ceia, diretamente do Senhor. Ele não leu nos escritos evangelistas. E isso gerou uma grande transformação na mentalidade daquele povo da igreja de Coríntios e dos cristãos da época antiga. Por quê? Quando Paulo diz isso, eu recebi do Senhor, e tempos depois chega até as mãos dos cristãos primitivos os escritos dos evangelhos, eles pensam com eles: ué, mas como é que Paulo já sabia disso tudo, se ele não estava presente no momento da ceia? Ele escreveu essa carta para a igreja de Coríntios antes de qualquer um dos 4 evangelhos. Como é que ele sabia o que havia acontecido lá? E isso testifica naquele povo a autoridade do Senhor e a comunhão e a intimidade que Paulo tinha com Deus. Porque Deus falou grandemente através da vida dele.
Amém? Isso é muito importante. E uma coisa, o problema, muitas vezes, é que nós, os cristãos da época moderna, vamos assim dizer, nós não entendemos o real significado e a real importância do batismo, que foi um rito que o Senhor deixou para a vida da gente também, e da Santa Ceia. Se nós entendêssemos a seriedade desses ritos, desse mandamento do Senhor, nós teríamos uma vida de intimidade com Deus muito diferente. Mas nós muitas vezes não é bem assim. Eu batizo se eu quiser, não é obrigatório. Eu compartilho da ceia do Senhor se eu quiser. É mais um culto qualquer na igreja que eu vou lá comer um pedacinho de pão e tomar um pouquinho de suco de uva. Amém? Nós precisamos pensar com seriedade, com responsabilidade, naquilo que nós temos oferecido para o Senhor. Porque quando a gente vem até a casa de Deus e oferece um culto racional a Deus, isso é um desejo que parte do nosso coração. O Senhor nos escolhe, eu tenho certeza que Deus fala. Mas a intenção de estar aqui, de abrir mão de certas coisas para estar cultuando e agradecendo a Deus é nossa. A porta está aberta. Nós estamos aqui. Tenho certeza que todo mundo aqui está orando e intercedendo pela vida de alguém. Isso é o papel do cristão. Estar aqui ou não é uma escolha nossa. Amém? Isso era tão sério. Vou dar um exemplo para vocês. Esse momento de batismo era tão sério que na antiguidade o cristão só era aceito na sociedade cristã. O novo convertido ele só era aceito se ele fosse batizado. Só que nenhum lugar da Bíblia diz que nós precisamos ser batizados para participar da ceia. Não diz isso. Nenhum lugar da Bíblia diz, você precisa ser batizado, senão você não pode cear. Não diz. Isso foi uma coisa que foi sendo instituída através do tempo para peneirar o cristão que realmente tinha sua vida no altar de Deus, que tinha sua vida entregue ao Senhor, porque através do rito do batismo ele confessa publicamente que Deus é o único Senhor e Salvador da vida dele e ele quer mudar de vida. Então, a partir desse momento, se entende o seguinte, a igreja foi entendendo dessa maneira, ali tem uma pessoa que realmente quer entregar a vida para o Senhor, que entende a importância dos mandamentos, que entende a importância do batismo, ok, então ele tem capacidade para participar do momento de ceia, que é um momento de intimidade com Deus. Amém? Isso é um exemplo das coisas que aconteciam naquela época, só para contextualizar. Mas hoje nós vamos falar da importância da ceia, o quanto isso é importante diante do Senhor. Nós vamos fazer aqui um comparativo com a noiva. Somos nós e Cristo é o noivo que vem nos buscar muito em breve, em nome de Jesus. Amém? Antigamente, quando um jovem pedia uma moça em casamento, em noivado, ele não podia ficar na casa da noiva. O noivo não podia ficar na casa da noiva. Ele chegava até os familiares, até o pai da noiva, pedia a noiva em casamento e era tipo assim, vai irmão, vai, ok? Vai preparar as coisas do casamento, vai arrumar uma casa para vocês, vai resolver a vida. Ok. E uma curiosidade, o noivo, ele instituía um amigo, que era conhecido como amigo do noivo. Qual era a função desse amigo do noivo? A pedido do noivo, ele ia de tempos em tempos na casa da noiva, só que ele, a pedido do noivo, para verificar se estava tudo bem, para levar depois notícias dela para ele e levar notícias dele para ela e para os pais. Olha, está tudo bem, estou ali, estou trabalhando, já arrumamos uma casa, está desse jeito, o gado está assim, ou a colheita está daquela maneira, enfim. Era a maneira de se fazer na época. Só que tinha um detalhe. O noivo nunca mandava o amigo para a casa da noiva sem uma joia. Naquele tempo, os presentes eram joias, né? Não tinha uma caixinha de bombom, não mandava flores,
Não era nada disso, o negócio era pesado. Era chique. Era chique, ele mandava joias. Com um detalhe, por que ele mandava joias? Porque no dia do casamento, a noiva iria aparecer adornada no casamento com essas joias. E muito interessante era, ou muito vergonhoso era, se a noiva não aparecesse adornada. Porque se ela não aparecesse cheia de joias, bonitona, a culpa não era dela, a culpa era do noivo. O noivo é que não mandou os presentes, o noivo é que não mandou as joias. A culpa era do noivo. Então todo mundo sabia que o noivo era um fanfarrão, ou alguma coisa do tipo, ou não estava bem sucedido, não estava bem encaixado, ou não entendia os princípios, enfim, a culpa não era da noiva. Quando nós trazemos isso para as nossas vidas, nós, igreja, somos a noiva. Jesus Cristo é o noivo. Ele vem, ele está lá, preparando o lugar para daqui a pouco casar e vir buscar a noiva. Amém? E ele deixa o amigo. Quem é o amigo do noivo nesse momento das nossas vidas? O Espírito Santo. Amém? E quais são os presentes que Jesus nos dá como a noiva? Através do Espírito Santo. Os dons espirituais e o fruto do Espírito. Amém? Jesus manda para as nossas vidas, como um noivo que está preparando o caminho, está preparando o lugar para nos receber, manda através do amigo dele, que ele deixou para cuidar de cada um de nós como igreja, através do amigo Espírito Santo, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Vira para o teu irmão com carinho e pergunta assim: irmão ou irmã, você está adornada? Nós somos a igreja, amém? Amém. Nós temos recebido os presentes que o amigo do noivo tem trazido para as nossas vidas? Primeira pergunta da noite já para ir lá no coração e a gente pensar: o que nós temos feito com os dons que Deus nos dá através do Espírito Santo? E o que nós temos feito com o fruto do Espírito? Paz, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança, Jesus. amor. Eu já falei de uma outra vez. É um fruto, são frutos. Lê na palavra. Não são frutos do Espírito, é um fruto. É uma tangerina que você abre e tem vários gomos. Amém? Só que tem um detalhe. Não é só o noivo que tem que cumprir um ritual. A noiva tem a parte dela também. Da mesma maneira que o noivo pedia que o amigo do noivo, né, um nome interessante, amigo do noivo, fosse lá, levar notícias dele, pegar notícias dela, levar os presentes para que ela estivesse bonita no dia do casamento, a noiva também tinha que fazer a parte dela. E o que era a parte dela? Ela preparava um banquete. Esse banquete, o noivo não comia, mas o amigo do noivo sim. Ela preparava um banquete, preparava uma mesa lindíssima, sentava ela, os familiares, o amigo do noivo se servia daquele banquete e depois ele ia lá contar para o noivo: ó, ela cozinha bem, a casa estava bonitinha, arrumadinha. Isso era uma preparação que a noiva fazia. E o noivo ia ter um recado para saber assim: vai, está no caminho certo, é a mulher prendada, ela vai cuidar bem de você, ela vai te alimentar bem, vai cuidar bem da casa, vai cuidar bem dos seus filhos. Esse rito era, na época, era dessa maneira que funcionava. Agora, nós somos a noiva, amém? O que é o banquete do Senhor? Nossa vida no altar, nossa adoração, nossa entrega, nossa busca, nosso compromisso. Esse é o banquete que nós servimos para Deus.
Só que não é Deus quem come esse banquete. Quem recebe esse banquete é o amigo do noivo, ou seja, o Espírito Santo, que é quem está aqui com a gente. E aí o Espírito Santo pega esse banquete, recebe isso aqui que nós estamos vivendo nesse momento, que é esse culto de adoração a Deus, de agradecimento, o cumprimento de um mandamento de Deus, que é fazer o rito da ceia. Então, a gente serve esse banquete, o Espírito Santo recebe e leva para Deus. Deus, a tua noiva está te honrando. A tua noiva é formosa e ela cuida bem da sua casa, ela cuida bem daquilo que o Senhor deixou para que ela cuide, então ela vai ser uma boa esposa. Uma outra pergunta: será que o Espírito Santo tem levado para Deus boas ou mais notícias da nossa conduta como noiva? Para a gente pensar. Muitas vezes a gente tem compromisso com tantas coisas, mas a gente não tem compromisso com a palavra de Deus. Quantas vezes a gente tem tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para a palavra de Deus, para compartilhar daquilo que Deus tem para as nossas vidas? Se a gente entender que Deus é Senhor da nossa casa, que Deus é Senhor da nossa família, que Deus é Senhor da nossa vida, cada um de nós, como noiva, precisa fazer o melhor para Deus. Não é o que eu posso fazer, é o melhor. Sabe aquela história? Só quem tentou o impossível conseguiu realizar o improvável? É assim. Eu sempre fui muito envolvido com o trabalho, com várias coisas. Vou dar um exemplo da minha vida, vou falar de mim. Vou falar de mim. E de um tempo para cá, eu não trabalho mais no sábado, por causa do culto. Eu até trabalho, se for uma coisa rápida, se não for me comprometer no horário do culto. Por que eu estou falando isso? Porque se eu acordo cedo para trabalhar, a porta que Deus abriu para a minha vida, se eu me dedico, se eu faço as coisas com responsabilidade para os homens, será que eu não tenho que fazer as coisas com responsabilidade para Deus? Que noiva que eu tenho sido, Senhor? Eu tenho cuidado daquilo que Deus me deu? Ou eu tenho trocado as responsabilidades? Amém? A noiva do Senhor está reunida. Nós, cada um de nós, reunidos aqui neste lugar essa noite. Amém? Por isso esse momento é tão íntimo. Por isso esse momento é tão necessário nas nossas vidas. Mas nós vamos entender a ceia em 3 tempos. A ceia do Senhor é celebrada em 3 tempos: passado, presente e futuro. Amém? Vamos entender a ceia no tempo passado. Paulo nos informa que a ceia é um memorial. O que isso quer dizer? Fazer isso todas as vezes em memória de mim. A palavra de Deus diz isso. Ou seja, nós precisamos, cada momento de ceia com o Senhor é um memorial. É para lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Amém? Essa memória é para lembrar que Jesus nos liberta, nos resgata, nos restaura através da sua morte, mas através da sua ressurreição e através da presença dele nas nossas vidas ainda hoje. O mesmo de ontem, de hoje, de amanhã. Amém? E aponta também para uma expressão de ação de graças, porque ele fala, tomando pão e dando graça. Se você não entende o sacrifício da cruz, se cada um de nós não entender o sacrifício que a cruz representa em nossas vidas, que é um momento em que Deus, na figura de Jesus,
toma a minha vida, a vida de cada um de vocês, e se sacrifica no madeiro, no nosso lugar, se nós não entendemos esse sacrifício, nós não somos dignos de ceiar com Ele. Amém? Tudo o que recebemos na nossa vida não é por mérito nosso, é por graça. E graça é um favor imerecido, porque nós não merecemos. Nós não merecemos, nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós não sequer honramos os mandamentos do Senhor, nós não sequer honramos a casa do Senhor. Mas Deus ainda assim tem com sua infinita graça e misericórdia, nos alcança, derrama o favor nas nossas vidas. Quando participamos desse momento de ceia, nós reconhecemos o sacrifício de Jesus por nossas vidas. Amém? O fruto que nós temos, o fruto da nossa vida hoje, é o sacrifício de Jesus naquela cruz. Os evangelhos, Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22, ele repete, todos eles que estavam à mesa com Jesus, repete, Jesus, tomando o pão, deu graças. Então a ceia no tempo passado, ela é um memorial para que nós possamos lembrar da figura de Jesus, de tudo que Ele passou por nossas vidas, e é sobre uma expressão de ação de graças também. Ou seja, em tudo que acontecia, até nesse momento que Jesus sabia que ia ser traído, Ele deu graças a Deus. Ele agradeceu a Deus por tudo que ia acontecer. Amém? No presente, no tempo presente, a ceia fala de comunhão com Cristo, com o seu sacrifício e com a igreja. Se eu não tenho comunhão com Cristo, se eu não tenho comunhão com a igreja do Senhor, se eu não tenho comunhão com os meus irmãos, eu não tenho comunhão com o sacrifício. Eu não tenho comunhão, eu não tenho entendimento daquilo que Deus fez através da cruz na minha vida. Amém? 1 João 1,3 diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com seus filhos, e com Jesus Cristo. A palavra de João, é preciso ter comunhão uns com os outros. Isso não existe uma igreja sadia, não existe um corpo sadio, não existe uma noiva sadia, se nós não conseguirmos ter comunhão uns com os outros. Sabe aquela história? Se tem alguma coisa no coração que precisa ser limpa, se você precisa pedir perdão para alguém, se você precisa perdoar alguém, entenda isso. Você não consegue ter comunhão com o irmão, você não consegue perdoar, ou você não consegue pedir perdão. Isso é muito importante. Salmo 133 diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então a ceia no tempo presente, ela fala de comunhão, mas também fala de aliança. Naquela época existia um grande simbolismo em torno do pão e do vinho. Por isso Jesus escolheu esses elementos para simbolizar o corpo e o sangue dele, porque ele sabia quão importante era o pão e o vinho naquela época. Era muito comum que dois chefes de família fizessem acordos. E era um acordo, é como um pacto, como se fosse um pacto de sangue. Na realidade era um pacto de sangue. O que acontecia? Sentava um de frente para o outro, cada um com a sua taça de vinho e com o seu pedaço de pão. Eles faziam um pequeno corte no pulso, bem pequeno, suficiente para que pingasse 2 ou 3 gotas de sangue dentro do copo do vinho. Por que no pulso? Porque o pulso era a ligação sanguínea mais rápida, o caminho mais rápido para o coração. Então isso representava um pacto, uma aliança de coração para eles. Eles faziam esse pequeno furo no pulso, pingavam 2 ou 3 gotas de sangue dentro do vinho, mexiam e bebiam. Isso significava o quê? A partir de agora, eu tenho um pacto contigo, eu tenho uma aliança contigo. Os seus amigos são os meus amigos, seus inimigos são os meus inimigos. Eu cuido da sua família, você cuida de mim. Se você se ferir ou se machucar, eu vou lá te resgatar. Se você morrer, eu cuido da sua família.
E se alguém quebrasse esse pacto, se alguém quebrasse essa aliança, era punido com a morte. Então daí o simbolismo do pão e do vinho. É importante a gente saber o porquê desses elementos. Porque muitas vezes a gente não conhece a história e não sabe o porquê. Por que o pão? Por que o vinho? Por que Jesus escolheu o pão e o vinho? Não foi à toa. Porque historicamente existia essa ligação com a sociedade. Existia esse rito na sociedade. Por isso Jesus escolhe esses elementos. E quando Jesus diz, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, quer dizer que não é uma aliança temporária, quer dizer que não é uma aliança material, não é uma coisa momentânea, é uma aliança para a vida toda. Porque assim como era a aliança entre dois chefes de família, Jesus vai e faz essa aliança com cada um de nós. Amém? É importante a gente saber o simbolismo para entender a história, né? E agora fala para o teu vizinho assim, querido ou querida, Jesus não quebra aliança. Através dessa aliança, Jesus cuida da nossa vida. Jesus cuida da nossa casa. Jesus cuida da nossa família. Jesus cuida dos nossos sonhos. Através da nova aliança. E aí muita gente também não sabe e se pergunta, mas por que nova aliança? O que quer dizer nova aliança? Nova aliança porque nos tempos de Abraão, Deus tinha estabelecido uma aliança com ele. Só que em determinado momento o povo quebra essa aliança com Deus. Essa aliança foi quebrada e Deus vira, levanta o profeta Jeremias e diz assim, eis que haverá um dia em que levantarei da casa de Jessé um renovo justo. Se a gente abrir lá em Jeremias 23, 5 e 6, está escrito isso. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nova. Então o que quer dizer? Através de Jeremias, Deus revela para aquele povo que haverá um dia que virá um novo rei sobre Israel e uma aliança nova será feita. Em Jeremias 31, no versículo 31 diz, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Olha que lindo. Até então, com a aliança feita com Abraão, era uma aliança escrita em tábuas. Mas era uma aliança de lei. Mas a partir desse momento, Deus vem e diz, vou fazer uma nova aliança através de um novo rei, que virá da casa de Jessé, ele reinará com retidão e com honestidade sobre aquela terra, e a minha nova aliança estará no coração de cada um de vocês. Olha que lindo a palavra de Deus. Mas essa nova aliança só foi possível através do sacrifício da cruz. Para que nós hoje para que nós possamos viver esse momento de nova aliança, ter a palavra de Deus pela graça nos nossos corações, foi preciso o sacrifício de cruz. Amém? Então a ceia representa no passado o memorial e ação de graça. Ela representa no presente comunhão entre os irmãos, comunhão com Cristo e a nova aliança. No tempo futuro, ela representa aquilo que no grego, na língua grega do Novo Testamento, a palavra parousia,
significa o retorno de Jesus do céu à terra. Vir junto e permanecer junto com alguém. Essa palavra, parousia, quer dizer isso. Em João 14:1 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos o lugar. E quando eu for, vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Aleluia! Olha a palavra de Deus. Quando entendemos que precisamos estar aliançados com Deus, quando entendemos que prestamos um memorial, que precisamos estar em comunhão, que precisamos estar aliançados, só assim entenderemos o tempo futuro que representa a ceia, que é estar junto com Cristo quando Ele vier. Amém? Não existe maior expectativa nas nossas vidas, pelo menos na minha não, que é a vinda de Jesus. Não existe. Glória a Deus. Agora, nós precisamos pensar uma coisa. O que nós temos buscado mais? A volta de Jesus ou aquilo que Ele pode nos oferecer? Nós precisamos pensar. Nós não somos mais crianças, nenhum de nós aqui. Já entendemos a palavra de Deus, já vivemos caminhando algum tempo no Evangelho. Se nós não temos tanta intimidade, a gente pede para Deus e nos dá, acrescenta a fé. Precisamos pedir sabedoria para discernir aquilo que o Espírito tem falado com cada um de nós. Nós não podemos mais ficar negligenciando e brincando, porque a vinda do Senhor, eu creio, esteja próxima. E aí, onde é que a gente vai ficar? Onde é que a gente vai estar? Agora, olha que coisa interessante, né? Abacuque é um livro quase não se lê, né? Enfim. E a Letícia hoje vai e fala a palavra de Abacuque. Só que ela não sabia a palavra que eu tinha preparado. E eu não sabia o texto que ela ia usar para abrir o culto. Abacuque 2, a partir do versículo 2 diz: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Porque a visão é ainda para tempo determinado, mas a pressa para o fim. E não enganará, se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Abacuque está dizendo nesse texto aqui: escreve as palavras que o Senhor está proclamando, está dizendo aquilo que Deus tem dito para o povo em tábuas, em letras grandes por toda a cidade, para que mesmo aquele que passe correndo, ou seja, quantas vezes nós passamos correndo pela palavra de Deus? Né? Ou a gente não lê a Bíblia, ou a gente não escuta uma palavra, ou a gente não tem comunhão, isso é passar correndo. E Abacuque diz: escreve em letras grandes, para que mesmo aquele que passe correndo consiga enxergar. Ou seja, olha o cuidado desse profeta com aqueles que não estavam muitas vezes nem aí com a palavra do Senhor. Era aquele que insistia, era aquele que se preocupava com os outros. E ele diz: é como se a gente pudesse escrever na linguagem de hoje, né? Fica atento, fica esperto. Pode ser até que demore um pouquinho, mas que Jesus voltará para buscar a igreja, voltará. Então, se conserta aí, se apruma, porque senão vai ficar esquisito, né? Para finalizar, apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 13, Paulo traz essa palavra para a igreja de Coríntios, mas ele percebe que existe um povo triste. Ele percebe que existe um povo que lamenta por aqueles que perderam. Era uma cidade, era um momento daquele povo que eles estavam tristes. E a palavra diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele.
Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, olha o final do versículo, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O que isso quer dizer? O que o apóstolo Paulo quer trazer nessa palavra para a gente? Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Diz assim, querido, você está morto espiritualmente? Você está desapegado daquilo que Deus tem deixado para as nossas vidas? Então eu estou aqui, ó. Eu sou teu irmão, eu estou contigo, eu vou caminhar junto contigo. Não desiste, vamos para frente. Não para. Não para que você depois não fique chorando por aquilo que já morreu na sua vida. O apóstolo Paulo nos diz isso. Nós temos essa responsabilidade, depois de toda a aliança que nós fazemos com Deus, nós precisamos saber que aqueles que estão um pouco mais fortes na fé, um pouco mais na caminhada, são aqueles que vão buscar aqueles que precisam de ajuda, aqueles que estão com a vida um pouco mais mortas espiritualmente. É nossa responsabilidade. Só que nós não entendemos isso. Quantas vezes nós falamos assim, olha, eu estou fazendo o meu papel. Eu leio a palavra de Deus, ok. Eu vou aos cultos regularmente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você não vem à igreja para encontrar com Deus. Deus está na tua vida todos os dias. Deus está contigo quando você dorme, quando você acorda. Deus está contigo nas suas atitudes. Deus está com você nas suas escolhas. Deus está com você quando você diz não. Até quando a gente diz não, Deus está com a gente. Ele está ali olhando para o filho. O melhor caminho é o sim, não vai por aí não. Essa escolha está errada, vai por ali que é melhor. Mas Deus está com a gente a todo momento. Então, dizer que a gente vem à igreja para encontrar com Deus é um grande engano. A gente vem à igreja para praticar comunhão, como a palavra nos ensina. E aqui a gente pratica comunhão com o Espírito Santo e com os irmãos. É aqui que a gente prepara o banquete para que Deus receba. É aqui que a noiva mostra o valor que tem diante do altar do Senhor. Como igreja, o que nós temos feito, como corpo, comunidade, o que a gente tem feito. Amém? É importante a gente saber. Então nós precisamos, como corpo, como igreja, estabelecer vida espiritual na vida daqueles que não estão tão fortes assim na presença do Senhor. Naqueles que têm trocado a primogenitura por um prato de lentilha, por aquilo que é temporário, e esquecem daquilo que é eterno. Amém? Nesse momento de ceia, curva a tua cabeça, meu tio, feche os teus olhos. Eu quero que nesse momento você, lá do fundo do seu coração, você reconheça no Senhor aonde é que você tem sido falho.